Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Técnicas de Análise de População. Meu nome é Fernando Braga, eu sou professor de Geografia do IFMG, Campus Ibirité, sou geógrafo e demógrafo e serei seu professor pelas próximas 3 semanas. Vamos começar? Então, pessoal, esse é um curso de formação continuada, direcionado aos docentes, aos professores de todas as redes de ensino. Ele tem 30 horas de duração e está distribuído em 3 semanas. Nós vamos começar agora, esse é o primeiro vídeo de apresentação de curso, em que a gente vai fazer aqui uma conversa rápida sobre os objetivos desse curso, sobre a sua estrutura e também uma rápida introdução aqui no conhecimento a respeito do que é a ciência demográfica. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos principais objetivos do nosso curso. Tá? Primeiramente, queria indicar para vocês todo o material do nosso curso que está disponibilizado no nosso ambiente virtual de aprendizagem, no Mais IFMG. Nós temos um material didático que foi construído especialmente para esse curso, tá? Um material importante, a leitura dele é essencial, a realização das atividades, das leituras complementares que estão nele indicadas. Então quero mesmo recomendar a você que para o bom aproveitamento desse curso você faça a consulta, a leitura atenta a todo o nosso material didático. Em apoio ao material didático, nós teremos as nossas videoaulas, essa é a primeira, e outras também, especialmente para acompanhar vocês aí fazer demonstrações do cálculo de alguns indicadores, nós teremos videoaulas. Há indicações de leitura também, tanto a própria bibliografia do curso, como algumas indicações importantes. Recomendo a todos que tentem fazer as leituras indicadas, e no nosso ambiente virtual de aprendizagem também há exercícios obrigatórios, e também algumas recomendações de exercícios, de treinamentos que eu entendo que são indispensáveis para o bom aproveitamento desse curso. Bom, como eu já disse, o público-alvo do nosso curso são os professores da educação básica. Esse curso tem um apelo maior, evidentemente, entre aqueles professores das ciências sociais aplicadas, aqueles que trabalham efetivamente com temas demográficos em sala de aula, o que não impede desse curso também ser bem aproveitado por professores de outras áreas. E eu acho que essa integração entre áreas do conhecimento é uma vantagem que esse curso pode trazer. Entre os objetivos do nosso curso, pessoal, eu queria destacar aqui que o grande objetivo é fornecer as ferramentas adicionais para a transmissão de conhecimento sobre fenômenos demográficos. Então a ideia aqui é fazer realmente um aprofundamento em alguns assuntos, conhecer a forma de cálculo de alguns indicadores. Então talvez você tenha passado por esse assunto muito rapidamente na sua formação de graduação, e a ideia aqui é fazer um pequeno aprofundamento. Como eu disse, não é um curso intensivo de demografia, mostrando técnicas complexas. Nós vamos mostrar aqui indicadores que são bem conhecidos, mas a gente quer levar você a ser capaz aí, aprimorar suas capacidades e ser capaz você mesmo de construir e interpretar os seus indicadores demográficos. A ideia também é que a gente possa estimular a integração entre diferentes campos do conhecimento das ciências sociais, aplicando isso no ambiente escolar, por meio de projetos integradores, e outras formas aí de desenvolvimento desses assuntos. Então, quando esse curso acabar, ao final do curso, a gente espera que cada estudante seja capaz mesmo de gerar e manipular bancos de dados demográficos, então ir até as fontes, conseguir realizar aí a busca e obter os seus próprios bancos de dados demográficos, gerar, com esses bancos de dados, gerar as estimativas populacionais na escala em que essa pessoa desejar. Então, se quiser fazer gerar dados demográficos para o Brasil, para algumas partes do mundo, para o seu estado, então ter essa capacidade de manipular os bancos de dados e gerar os indicadores dentro dos seus objetivos particulares, e principalmente ser capaz também de interpretar essas estimativas populacionais e a partir disso transmitir esse conhecimento em sala de aula. Bom, falando um pouquinho aqui sobre a estrutura do curso, ele está organizado em 3 semanas. Na primeira, nós vamos ter uma abordagem bem introdutória. Então vamos começar com a aula 1, que é a introdução à demografia, discutindo aí um pouco a respeito do que é esse campo de estudo, e no material didático você terá a oportunidade de ler um pouco sobre 2 teorias importantíssimas, marcos históricos na discussão aí da ciência demográfica, que são fundamentais
para a interpretação de dados, que é a teoria de Malthus e também a teoria da transição demográfica. A aula 2, né, já vai ser mais prática e nós vamos mostrar para vocês o relatório das Nações Unidas, o World Population Prospects, e eu quero levar vocês a uma incursão, né, no site da Divisão de População das Nações Unidas, no site do relatório, e mostrar ali algumas alternativas interessantes para gerar, né, material visual, gerar bancos de dados com indicadores populacionais para todo mundo. Também, né, na primeira semana, finalizando, a gente tem uma discussão importante sobre fontes de dados, né, falar um pouquinho sobre aspectos formais, sobre a crítica a fontes de dados, sobre, né, formas de utilização e apresentar para vocês os principais repositórios de informação demográfica no Brasil. Na segunda semana, né, mão na massa. Então, na aula 4, vamos mostrar para vocês como obter dados de população no site do BGE e também dados de mortalidade e fecundidade no site do DataSUS, que é do Ministério da Saúde. Aula 5, nós vamos fazer a organização desses dados, e mostrar como que a gente pode organizar para gerar os nossos primeiros indicadores. E as aulas 6, 7 e 8, a gente entra efetivamente nos componentes da dinâmica demográfica, tá? Mortalidade, fecundidade, migrações. E aí, em todos eles, vamos ter uma parte teórica, né? Mostrar alguns aspectos teóricos, alguns aspectos a respeito da explicação teórica de como esses fenômenos se dão, o que é essencial, né, para fazer a interpretação dos indicadores, e aí alguns indicadores selecionados, né, nós vamos fazer a demonstração da forma de cálculo. Bom, nesse tempo que nos resta aqui nessa aula introdutória, eu queria fazer uma conversa muito incipiente aqui, muito introdutória, a respeito do que é a ciência demográfica. Bom, pessoal, o primeiro grande trabalho demográfico que a gente tem notícia, ele foi publicado no século XVII, né, o título dele era Natural and Political Observations upon the Views of Mortality, em tradução livre, né, podemos dizer que é Observações Políticas e Naturais sobre as Tábuas de Mortalidade, foi escrito pelo John Graunt, e esse trabalho ele é interessante porque foi uma das primeiras obras que tratou a questão da população, especialmente aí, né, a questão da mortalidade, elencando aí, dando contorno, né, das características da abordagem demográfica. Então, acho que esse ponto é fundamental para entender como a demografia surge como ciência e qual foi a virada, né, que precisou acontecer em relação a como as pessoas encaravam os fenômenos vitais para que a ciência demográfica pudesse surgir. Então, um elemento fundamental, né, que sem ele a demografia não poderia existir, né, e que esse trabalho é um marco fundamental para isso, é encarar nascimentos e mortes humanas como fenômenos naturais. Até esse momento, né, em toda a história da humanidade, os nascimentos e as mortes eles sempre foram encarados, explicados a partir, né, de explicações de matrizes religiosas. Então, antes do trabalho do Graunt, a gente não tinha trabalhos acadêmicos de fôlego que fossem capazes de olhar para esses fenômenos vitais e entendê-los como fenômenos naturais. Quando eu digo aqui fenômenos naturais, não estou dizendo que são de ordem apenas biológica. Isso quer dizer que quando falo, né, fenômenos naturais, isso quer dizer que a gente fala que são fenômenos que podem ser explicados por causas naturais, sejam elas biológicas ou sociais, mas elas não estariam associadas a causas sobrenaturais. Então, na medida que a gente consegue lançar esse olhar, né, e isso foi muito importante na época, né, a gente pode dizer que esses fenômenos naturais, já que eles têm causas naturais, né, eles podem ser então estimados e previstos com base em observação de padrões e regularidades. Isso nos permite então levantar essas informações, construir bases de dados, lançar pressupostos a respeito de como esses dados se comportam e vão se comportar, e em última análise, né, como as populações vão se comportar em relação às mudanças nas estatísticas vitais, né, nos fenômenos vitais, e esses fenômenos então podem ser descritos e até mesmo previstos, né? Reconhecer esses padrões e a partir disso então poder até extrapolar
né, os resultados e os padrões reconhecidos para outros contextos espaciais ou até mesmo temporais. Nesse sentido, então, né, nessa virada de perspectiva a respeito do que eram as mortes e os nascimentos, surge esse campo do conhecimento chamado aritmética política, que depois, né, foi ganhar o nome de demografia, em que também, nesse momento histórico, né, de desenvolvimento das ciências sociais, começou a acontecer essa associação importante entre as observações de fenômenos sociais e as noções de frequência estatística e probabilidade, dando então origem aí a uma tradição, né, nas ciências sociais de abordagem quantitativa dos fenômenos, que é fundamental. Bom, esse primeiro passo inicial é fundamental, né, para a gente entender qual que é o foco, né, qual que é o foco do estudo da demografia. Então, para finalizar, eu queria propor aqui um exercício para a gente tentar entender o que a gente chama de população brasileira. Então aqui a gente tem um gráfico com a evolução, né, do número de pessoas da população brasileira entre 1950 e 2020. A gente saiu aqui de 50 milhões de pessoas, né, para mais de 200 milhões de pessoas, né, nesse momento. E o que a gente chama de população brasileira, na verdade, é esse coletivo de indivíduos que em diferentes momentos do tempo faz parte, né, reside dentro desse território, dessa área geográfica que a gente convencionou chamar de Brasil. Né? Esse coletivo, né, nós sabemos, ele não é fixo no tempo. As pessoas, né, que viviam, que a gente chamava, né, o coletivo de pessoas que chamávamos de população brasileira aqui em 1950, era diferente do coletivo de 1986 e, evidentemente, do coletivo de 2020 e 2021. Algumas pessoas permanecem nesses coletivos, né, outras já não estão mais aqui, e outras, né, novas pessoas passaram a integrar esse coletivo ao longo do tempo. O que eu quero dizer é que há uma dinamicidade, né, no entorno, né, do conceito de população brasileira e de qualquer população, há uma dinamicidade que é necessário ser considerada. Né? Então, o que a gente pode dizer a respeito da dinâmica de uma população? Né? Ela aumenta, ela sofre variação no seu tamanho ao longo do tempo e ela sofre variação também nos coletivos, né? No conjunto, nesse coletivo, né? No conjunto de pessoas que vai ser componente dessa população ao longo do tempo. Então, a gente pode tentar encarar a dinâmica populacional dentro de uma abordagem sistêmica. Numa abordagem sistêmica, a gente vai falar de entradas e vai falar também de saídas. Então, o que a gente convenciona chamar ao longo de população brasileira, no seu fluxo temporal, né, nas suas mudanças ao longo do tempo, na sua dinamicidade, vai depender das entradas, né, dos inputs nesse sistema e dos outputs. Evidentemente, qualquer entrada numa população só pode acontecer de duas formas. Ou pelos nascimentos, né, novas pessoas que integram essa população a partir dos nascimentos, ou por pessoas de fora da população brasileira, pessoas que não residiam dentro do território brasileiro e que passaram a integrar a população porque vieram residir no nosso território. Por outro lado, aqui nos outputs, né, a gente tem as saídas, né, todo ano, né, todos os dias, há pessoas também saindo da população em virtude, né, da incidência da mortalidade, né, pessoas que vêm a óbito, mas também pessoas que saem dessa população, que passam a não integrar mais a população brasileira, porque vão integrar a população de outras unidades geográficas, né, esses são os emigrantes. Então, olhando para esse sistema, e esse sistema produz essa dinamicidade ao longo do tempo, e a variação no seu tamanho, estrutura, composição, é por isso que quando a gente fala de dinâmica demográfica, a gente sempre lança o nosso olhar para essas três grandes componentes. Tá? Aí falamos da fecundidade, e aí é importante fazer uma diferenciação entre fecundidade e fertilidade. Quando falamos de fertilidade, falamos de potencial, falamos de uma capacidade biológica, e no caso da fecundidade, a gente está falando desse potencial realizado, e também de uma inter-relação entre a capacidade biológica de se reproduzir
e os fatores sociais que estão associados à reprodução humana. A cultura, a religião, o trabalho, a capacidade técnica, né, de realizar o controle da condição biológica de se reproduzir. Então é todo um complexo que está por trás aí da fecundidade, que é, né, o fenômeno que traz aí os nascimentos. No caso da mortalidade, a gente também está falando de um fenômeno vital, de um passo comum, né, na vida de cada pessoa, né, a mortalidade chega para todo mundo. Ela tem a ver com fatores biológicos, com predisposição a determinadas doenças, ela tem a ver com fatores sociais também, né, com o nível técnico, com o nível de saúde, com a forma como a gente cuida dos nossos doentes numa determinada sociedade. Então, assim como a fecundidade, a forte inter-relação entre fatores biológicos e fatores sociais, né, para explicar como se dá a mortalidade, como ela muda ao longo do tempo. E, finalmente, também as migrações, essas têm um fator social mais forte, né, que está relacionado aí à capacidade humana de ser móvel no espaço, né, de poder estar num lugar hoje, em outro lugar amanhã. Então, essa mobilidade populacional no espaço, né, e a capacidade que a gente tem, né, e até o desejo que a gente tem de explorar novos territórios, né, de colonizar novos espaços. Muitas vezes a migração também é uma resposta a fatores naturais e ambientais, né, como os coletivos humanos respondem a grandes desastres, a grandes catástrofes, a problemas climáticos, ou então, né, a grandes questões sociais, as relações entre população e governo, as relações entre povos, né, as movimentações que acontecem por conta de guerras, né, de situações de pressão de um grupo sobre o outro, de situações de perseguição. Então, enfim, há também aqui uma complexidade enorme de fatores para a gente tentar entender como que esse fenômeno incide, né, transformando e causando, né, alterações na dinâmica de uma população. Então, pessoal, por isso que no nosso curso nós vamos focalizar em gerar indicadores para cada um desses três elementos, porque é o conjunto desses elementos, né, dessas componentes, que nos permite fazer considerações e compreender a própria dinâmica, né, da população brasileira ou da população de cada lugar. Então, é isso, né, fica aí chegamos ao fim da nossa primeira aula, né, uma aula introdutória, e eu aguardo vocês nas próximas aulas, né, e recomendo aí a leitura do material didático. Um abraço e até a próxima.